Hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre um assunto que muito me incomoda, a meritocracia. Em especial, a meritocracia no Brasil, né, que é um país que lidera no mundo a desigualdade em relação à concentração econômica, à concentração de renda, onde então 1% da população concentra metade das riquezas, né? Sempre que eu converso com alguém sobre esse tema, alguém que pensa de maneira diferente, essa pessoa sempre traz um exemplo do tipo: olha, eu conheço um lixeiro que passou no concurso público, que hoje está numa ótima condição socioeconômica. Tá? E sempre as justificativas ocorrem assim através da exceção das exceções. Tá? O estadunidense Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, salvo engano, em 2001, ele traz no seu livro O Preço da Desigualdade, e eu vou me permitir a colocar para vocês o trecho que ele fala sobre a meritocracia. Diz ele: 90% das crianças que nascem em lugares pobres morrem pobres. E por mais que essas crianças tenham capacidade, enquanto 90% das crianças que nascem em lugares ricos morrem ricos, por mais ignorantes que sejam. E, portanto, ele conclui: mérito não é um valor. Eu fico refletindo em relação às desigualdades sociais, em especial o momento em que o governo vem solapando as políticas públicas que até então tentavam minimizar as desigualdades sociais no nosso país. E muito me preocupa essa questão desse discurso da meritocracia, né? Desse objetivo claro de impedir a ascensão social dos mais pobres através, então, de políticas públicas ativas. Outra questão que tem me causado muita preocupação é em relação também às declarações escatológicas do nosso atual presidente, né? Dos ataques aos pobres, aos negros, né? As minorias como os grupos LGBT, quilombolas, indígenas. Tudo isso tem me causado bastante preocupação. Além disso, né, outra coisa que fica bem clara, eu estava lendo também outro dia sobre os dados de mortes que ocorrem entre os jovens negros que são assassinados e mortes que ocorrem entre os brancos que são assassinados. E pelo DataSUS, um jovem negro tem 2,7 vezes mais chances de ser assassinado do que os jovens brancos, né? Eu estava recordando uma leitura que eu fiz no livro Era dos Extremos, do historiador Eric Hobsbawm, sobre maio de 1968. O movimento, então, dos estudantes, né, que tomaram conta das ruas de Paris, e o movimento, inclusive, com uma repercussão não só dentro do continente europeu, mas mundial, e em que Hobsbawm fala que, apesar de um movimento de tanta convulsão que tomou conta das ruas de Paris, nós tivemos pouquíssimas baixas de vidas nesses movimentos de maio de 1968. E ele faz uma colocação bastante interessante de que esses estudantes que tomaram as ruas de Paris, que em sua maioria eram então de classe média, média alta, de uma classe social já bem estabelecida, provavelmente está ligado ao fato de não ter tido grandes baixas, né? E ele cita que as metralhadoras
não tem a mesma facilidade de eliminar as pessoas oriundas dessas classes sociais, como tem em relação às classes pobres, às classes menos favorecidas. E eu gostaria de trazer aqui um pequeno trecho do livro sobre história, do mesmo historiador que citei agora, Eric Hobsbawm, em que ele faz uma palestra, uma conferência para jovens estudantes, né, uma aula inaugural em uma universidade em Budapeste, e ele finaliza essa conferência com um trecho que eu gostaria de reler para vocês, para servir de base para que vocês possam refletir sobre o tema que estou colocando. Hobsbawm fala o seguinte: os governos, o sistema econômico, as escolas, tudo na sociedade não se destina ao benefício das minorias privilegiadas. Nós podemos cuidar de nós mesmos. É para o benefício da grande maioria das pessoas, que não são particularmente inteligentes ou interessantes, que não têm um grau elevado de instrução, não são prósperas ou realmente fadadas ao sucesso. Não são nada muito especial. É para as pessoas que ao longo da história, fora do seu bairro, apenas têm entrado para a história como indivíduos nos registros de nascimento, casamento e morte. Toda a sociedade na qual vale a pena viver é uma sociedade que se destina a elas, e não aos ricos, inteligentes e excepcionais, embora toda sociedade em que vale a pena viver deva garantir espaço e propósito para tais minorias. Mas o mundo não é feito para o nosso benefício pessoal, e tampouco estamos no mundo para o nosso benefício pessoal. Um mundo que afirme ser esse seu propósito não é bom e não deve ser duradouro. Então, gostaria de deixar esse trecho para que possamos refletir um pouquinho sobre a meritocracia e sobre as desigualdades, em especial sobre o momento que estamos vivendo, onde as políticas públicas não têm privilegiado os mais carentes, os mais pobres e os mais necessitados. Um abraço a todos.